Livro dos Espíritos, Allan Kardec, Introdução ao Estudo da Doutrina Espírita, página 34, tópico 15. Há ainda pessoas que encontram perigo por toda parte e em tudo o que não conhecem. Também não faltam de tirar uma consequência desfavorável do fato de certas pessoas, em se entregando a esses estudos, terem perdido a razão. Como homens sensatos, podem ver nesse fato uma objeção séria? Não ocorre o mesmo com todas as preocupações intelectuais sobre um cérebro fraco? Sabe-se o número de loucos e de maníacos produzidos pelos estudos matemáticos, médicos, musicais, filosóficos e outros? É preciso, por isso, banir esses estudos? O que isso prova? Pelos trabalhos corporais, estropiam-se os braços e as pernas, que são instrumentos da ação material. Pelos trabalhos da inteligência, estropia-se o cérebro, que é o instrumento do pensamento. Mas se o instrumento está quebrado, o espírito não o está por isso. Ele está intacto, e quando desligado da matéria, não goza menos da plenitude de suas faculdades. É, no seu gênero, como homem, um mártir do trabalho. Todas as grandes preocupações do espírito podem ocasionar a loucura. As ciências, as artes, a própria religião fornecem seus contingentes. A loucura tem por causa primeira uma predisposição orgânica do cérebro que o torna mais ou menos acessível a certas impressões. Estando dada uma predisposição à loucura, esta toma o caráter da preocupação principal, que se torna então uma ideia fixa. Essa ideia fixa poderá ser a dos espíritos, naquele que se ocupa com eles, como poderá ser a de Deus, dos anjos, do diabo, da fortuna, do poder, de uma arte, de uma ciência, da maternidade, de um sistema político-social. É provável que o louco religioso viesse a ser um louco espírita, se o espiritismo tivesse sido sua preocupação dominante. Como o louco espírita o teria sido sob uma outra forma, segundo as circunstâncias. Digo, pois, que o espiritismo não tem nenhum privilégio sobre esse aspecto, mas vou mais longe, digo que, bem compreendido, é um preservativo contra a loucura. Entre as causas mais numerosas de superexcitação cerebral, é preciso contar as decepções, os desgostos, as afeições contrariadas, que são ao mesmo tempo as causas mais frequentes de suicídio. Ora, o verdadeiro espírita vê as coisas deste mundo de um ponto de vista bastante elevado. Elas lhe parecem tão pequenas, tão mesquinhas, diante do futuro que o espera. A vida é, para ele, tão curta, tão fugídia, que as atribulações não são aos seus olhos senão os incidentes de uma viagem desagradável. O que em outro produziria uma violenta emoção, o afeta mediocremente. Ele sabe, aliás, que os desgostos da vida são provas que servem para o seu adiantamento. Se as suporta sem murmurar, porque será recompensado segundo a coragem com a qual as tenha suportado. Suas convicções lhe dão, pois, uma resignação que o preserva do desespero e, por conseguinte, de uma causa permanente de loucura e de suicídio. Ele sabe, por outro lado, pelo espetáculo que lhes dão as comunicações com os espíritos, a sorte daqueles que abreviam voluntariamente os seus dias, e esse quadro é o bastante para fazer refletir também o número daqueles que se detiveram sobre essa inclinação funesta é considerável. É este um dos resultados do espiritismo, que os incrédulos se riam dele quanto o quiserem. Eu lhes desejo as consolações que ele proporciona a todos aqueles que se dão ao trabalho de sondar-lhe as misteriosas profundezas. Ao número das causas de loucura é preciso acrescentar ainda o medo, e o medo do diabo desarrojou mais de um cérebro. Sabe-se o número de vítimas que se faz amedrontando imaginações fracas com esse quadro, que se esforça por tornar mais pavoroso com hediondos detalhes? O diabo, disse, não amedronta senão a crianças. É um freio para torná-las ajuizadas, sim, como o bicho-papão e o lobisomem. E quando não tem mais medo deles, estão pior que antes. É por esse belo resultado não se conta o número das epilepsias causadas pelo abalo de um cérebro delicado.
A religião seria bem fraca se na falta do medo sua força pudesse ser comprometida. Felizmente, não é assim. Há outros meios de ação sobre as almas. O Espiritismo, para isso, lhe fornece os mais eficazes e os mais sérios, se ela sabe usá-los com proveito. Ele mostra a realidade das coisas e, com isso, neutraliza os efeitos funestos de um medo exagerado.